As Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 12, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Diz a palavra de Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Oremos. Ó Pai, aqui estamos nós mais uma vez, Senhor, na Tua casa, com grande alegria, prestando este culto a Ti. Alegria indizível por causa do sentimento da Tua presença aqui entre nós, Senhor. Como é bom, Pai, prestar culto a Ti, sentindo a Tua presença, porque aí nós não sentimos falta de mais nada. Está tudo completo, está tudo maravilhoso, está tudo a contento. E é por isso que na Tua presença, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único mediador, nós Te pedimos, Senhor, ilumina a mente de todos aqueles que vão ouvir a Tua mensagem. Unge o Teu servo que vai transmiti-la, para que ela seja uma mensagem verdadeiramente bíblica, verdadeiramente a Tua mensagem, a Tua palavra. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós Te oramos, hoje e sempre. Amém. O versículo 1 de Hebreus, capítulo 12, permaneçam com as suas Bíblias abertas. No texto lido, diz: portanto, também nós. É como se o apóstolo Paulo estivesse aqui concluindo o capítulo 11, onde ele faz uma catalogação dos santos, dos heróis da fé, aqueles a quem nós devemos sentir que são nossas testemunhas e que torcem por nós nesta corrida. O apóstolo Paulo destacou a fé desses homens sob o regime da lei. E ele está nos apresentando esses homens com o intuito de nós termos quem imitar,
Se alguém por acaso diz é impossível imitar nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos muitos santos, muitos heróis da fé que estão nos acompanhando, que são testemunha dessa corrida, a corrida da carreira cristã. Eles estão testemunhando isso. Paulo os denomina de grande multidão. Metaforicamente, uma nuvem de pessoas colocando que essa nossa carreira ela é densa, ela não é fraca, ela não é tênue. São testemunhas que o verdadeiro cristão, que é um contumaz leitor da palavra de Deus, está sempre se reanimando através do exemplo desses homens e mulheres santos de Deus que a Bíblia descreve. O apóstolo Paulo diz que nós, aqui nesse texto, que nós nos encontramos cercados por eles, de modo que se a nossa mente está cheia do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para onde nós olhamos, imediatamente vemos diante dos nossos olhos esta grande quantidade que serve de exemplo para a nossa vida. Eu tomo o termo testemunho aqui, testemunhas, não num sentido geral, como se o apóstolo Paulo estivesse chamando a todos de mártires de Deus, mas como uma referência. Uma referência para a minha carreira, para a minha carreira cristã, para a carreira cristã que eu estou correndo hoje. E esse exemplo me anima, confirma que eles são os verdadeiros guias e os verdadeiros companheiros que eu devo prestar atenção nessa pista. O apóstolo Paulo está chamando esta peregrinação aqui no mundo, essa corrida, metaforicamente, como se nós estivéssemos numa pista, correndo a carreira cristã, com o objetivo de alcançar o maior prêmio que o ser humano pode ter. E nós, quando lemos aqui a segunda parte do versículo 1, portanto, também nós que temos, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas que aparecem, como eu falei no capítulo 11, que são Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó, José, Moisés. O apóstolo Paulo, meus irmãos, coloca aqui neste texto, nesses 3 versículos, 3 atitudes que o cristão deve tomar nesta carreira, nesta corrida da carreira cristã. Ainda no versículo 1, ele diz, qual é a primeira atitude? Está no versículo 1, desembaraçando-nos
de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com esperança a carreira que nos está proposta. Então, a primeira atitude positiva é desembaraçando-nos do pecado. Ponhamos de lado todo o peso. Porque se você está numa pista para correr, como você vai correr se você está com a carga pesada? Então é preciso se desembaraçar desta carga para poder correr. É por isso que muitos estão aí lentos, cambaleando, não estão vindo à igreja nos dias de culto. Porque não estão correndo, não estão nessa corrida, estão com a carga muito grande, ainda não atenderam o convite de nosso Senhor Jesus Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, cansados da sobrecarga do pecado. É necessário que, em primeiro lugar, eu ponha de lado. Eu falei com o apóstolo Paulo, aqui se utiliza da metáfora de uma pista de corrida. Essa é a nossa carreira. Mas para entrar nesta corrida, nós precisamos estar desembaraçados. Nós não podemos estar embaraçados. Nós não podemos estar com obstáculos à nossa frente, porque isso nos prejudica. Mas muitos, infelizmente, se encontram sobrecarregados, inclusive com excesso de bagagem. E eu vou lhe dar exemplos de algumas cargas que têm pesado nas costas e na mente de alguns que se dizem cristãos que não iniciam essa corrida. Estão atrasados nessa corrida. Têm a sua vida espiritual embaraçada. A primeira carga é apego demais a esta vida e às coisas deste mundo. Apego aos deleites do mundo. Gostam das festas deste mundo. E quem gosta das festas deste mundo gosta das coisas do diabo, não gosta das coisas de Deus. Um servo não pode servir a dois senhores. Ou você gosta da alegria oferecida pelo diabo, ou da alegria oferecida por Deus. Não dá para gostar das duas. O servo não pode servir a dois senhores. Então, as pessoas que são apegadas demais a esta vida têm medo de morrer, quando a morte é lucro para o cristão. Nessa corrida, todos que estão nesta corrida entendem que a morte é lucro. E o capitão deste entendimento é o apóstolo Paulo. Que a morte significa encontro com nosso Senhor Jesus Cristo e gozo eterno. Então, as cargas são apego a esta vida, os deleites do mundo, os apetites da carne, as preocupações terrenas, as riquezas e as honras, bem como todas as outras coisas deste gênero. Prestem atenção, meus irmãos.
todo aquele que entra nessa pista é competidor na carreira de Cristo. E todos aqueles que querem competir na carreira de Cristo precisam desvencilhar-se de todas essas cargas. Porque são entraves, são obstáculos. E como ser humano, nós muitas vezes somos mais lentos do que deveríamos ser. Não devemos permitir que outras causas estejam ocasionando a nossa parada. É por isso que nós somos parados. Só alisamos os bancos da igreja. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo aqui neste texto, ele não nos ordena simplesmente que nos desvencilhemos das riquezas e das outras bênçãos da presente vida. Essas coisas que estão estorvando a nossa marcha. Satanás tem de fato tido vitória, fazendo que com nós estejamos muito atenciosos às coisas desse mundo, aos deleites deste mundo. Por isso andamos tão aflitos. É frequente em toda a Bíblia essa metáfora da pista, da corrida cristã. Não é apenas nesse texto do apóstolo Paulo, é em toda a Bíblia. Aqui o apóstolo Paulo descreve com maior clareza. Mas esse, meu irmão e minha irmã, essa não é qualquer tipo de corrida. Esta, de fato, é uma competição que exige de nós muitos esforços. Nós nos encontramos engajados nesse torneio que tem um prêmio no final. Se desenvolve no mais famoso dos estádios, o estádio da vida. E o texto diz que se acha presente a rodear-nos uma grande multidão. Essa multidão de santos, eles não estão competindo mais com a gente, eles já foram premiados. Eles são espectadores, são filhos de Deus que já estão na glória, que são espectadores e estão torcendo por nós. Eles estão nos motivando a cada momento, eles estão mostrando com o seu exemplo como conquistar o prêmio. Portanto, seria uma inominável desgraça para cada um de nós pararmos, porque estamos cansados. Porque isso que acontece, que muitas vezes quando a gente olha para a igreja e conclama a igreja para evangelizar, é como se ela estivesse cansada. Isso é inominável. Isso é terrível. A igreja está dominada pela indolência por causa da carga pesada do pecado que carregam. Então, meus irmãos, o que fazer?
os santos, que o apóstolo Paulo coloca no capítulo 11, e são colocados em toda a Bíblia, eles de fato são aqueles torcedores que nós temos, que estão torcendo para que nós alcancemos a vitória, para que eles nos aplaudam finalmente. E Cristo não é simplesmente o árbitro desta corrida, mas aquele que estende as suas mãos para nós, para nos dar energia, para nos dar animação, para nos dar incentivo, para carregar a carga que nós estamos carregando e nos deixar leve. Ele diz, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Devemos aprender isso, meus irmãos. Os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo nos prepara para nos introduzir nessa pista. Talvez muitos de nós ainda não estão nem na pista. E a sua intenção é nos encher de poder para que nós alcancemos o ponto de chegada. Não apenas corramos esta corrida, essa carreira cristã, mas alcancemos o ponto de chegada e o prêmio final. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia estar centrada à destra do trono de Deus. Portanto, meus irmãos, o pecado, facilmente ele está nos assediando. O pecado que tão facilmente nos assedia. Essa é a carga. Essa é a carga a nos embaraçar. O apóstolo Paulo diz claramente que somos enredados para que saibamos que ninguém é apto para correr, a menos que ponha de lado todos os empecilhos. E quais são esses empecilhos? Qual é a fonte do pecado? Para a gente ser bem claro nesta mensagem desta manhã. A fonte são as concupiscências, que tanto a Bíblia fala. Você já foi olhar no dicionário o que significa concupiscência? Talvez nem essa preocupação você tenha tido. A gente lê a palavra de Deus e não tem a preocupação de saber o que a gente está lendo. Sabe o que significa? Cobiça e apetite sexual desenfreado. Cobiça e apetite sexual desenfreado tem tomado posse de muitos, inclusive que frequentam a igreja. É por isso que muitos escândalos têm acontecido, inclusive dentro da igreja, com pastores e líderes. É por causa da concupiscência. E é por isso, meus irmãos, que o pecado tem tomado posse de muitos. E Satanás tem fechado muitos falsos profetas nas suas redes.
e tornado-os exímios comunicadores da heresia que ele quer que o povo entenda. O apóstolo Paulo diz que nós devemos correr com paciência. Corramos com paciência. Esta é a maneira como a Bíblia nos ensina, é o caminho para a conquista do reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual, não é um reino material. Por isso é invisível. E quase a totalidade não tem tido a experiência de pertencer ao reino de Deus. Muitos têm se envolvido em qualquer tipo de meditação, mas não têm tido a prática da meditação da Bíblia Sagrada. Por isso não tem facilidade no descarte dos interesses pelas coisas deste mundo. O apóstolo Paulo não poderia ter melhor chocado os judeus, porque ele escreveu essa carta pensando no judeu, nas suas cerimônias. E o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção é quais são as verdadeiras práticas da fé. Nós devemos deixar de lado o pecado. Esse terrível embaraço que tem perturbado a nossa vida e não tem nos deixado nem entrar na pista de corrida. Tem se constituído no mais grave e terrível embaraço. Quantos estão embaraçados no vício da mentira, vício da falsidade, vício da hipocrisia, vício da dissimulação, da idolatria. O pecado é muito sutil. E se nós não estejamos vigilantes, ele nos envolve sem que percebamos. E a palavra de Deus diz que um chama o outro. Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. O pecado é produzido em nós pelo terrível enganador, que é o diabo. Então, por isso que o pecado tem enganado a muitos. Nessa mesma carta aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 13, nós lemos: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. E só Jesus, e mais ninguém, pode quebrar os laços do pecado. Só Cristo pode quebrar os laços do pecado e nos fazer entrar na pista de corrida livres. É isso que diz o versículo, muito citado à torto e à direita, mas eles não entendem o que eles estão falando. Até muitos pregadores que estão aí diariamente na televisão estão citando esse versículo,
mas eles não entendem o que está aqui. O que está aqui é exatamente esta mensagem que nós estamos pregando hoje de manhã. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, essa verdade é Cristo. Se você conhece a verdade, essa verdade, é Cristo que você conhece. E é Ele que vai te libertar. E aí você vai ser livre para essa corrida. Corrida da carreira cristã. A segunda atitude a primeira atitude é desembaraçando-nos do pecado. A segunda atitude, quando nós nos desembaraçamos do pecado, sabe quando é? Quando nós aceitamos o convite de nosso Senhor Jesus Cristo. E sobrecarregados, nós colocamos toda a carga sobre Ele. E nos tornamos livres. E passamos agora a olhar firmemente para Jesus. Veja o que diz o versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Todo atleta, quando começa a corrida na cabeceira da pista, ele tem um alvo. O apóstolo Paulo está, de fato, dizendo que nós somos atletas de Cristo. E nós temos um alvo, um encontro glorioso com nosso Senhor Jesus Cristo. E a direção para onde nós olhamos determina o sucesso ou o insucesso da carreira. A salvação ou a perdição, a vitória ou o fracasso. Tudo isso depende para onde nós estamos olhando. Se nós estamos olhando para as coisas deste mundo, nós seremos derrotados. Se nós estamos olhando para Cristo, nós seremos vitoriosos. Os israelitas, e nós que somos o novo Israel de Deus, o povo de Deus, temos um exemplo bem claro na Bíblia. Lembram que lá no deserto, o povo de Deus era mordido por serpentes venenosas. Isso está em Números 21, 9. E Moisés fez uma serpente, a semelhança daquelas serpentes venenosas. E o israelita que era mordido pela cobra, ele olhava para a serpente e era curado. Nós olhamos para Cristo e somos salvos. Somos curados. Lembrem, lá em Números 21, 9, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, sarava. Lembram daquele momento onde os discípulos estavam aterrorizados?
vendo a hora o barco afundar. E Jesus Cristo aparece à frente deles e Pedro pede para ter a mesma experiência que Jesus Cristo estava tendo. E Jesus Cristo diz: vem. E Pedro foi, e nada estava acontecendo enquanto ele não tirou os olhos de Jesus. Na hora que ele tirou os olhos de Jesus, ele começou a submergir. É o que está escrito em Mateus, capítulo 14, 29 e 30. Pedro querendo ir, Jesus Cristo disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E ia tudo bem. De repente, Pedro, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Reparando nas coisas deste mundo, teve medo e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. O que de fato atrapalha a corrida é essa, ficar olhando as coisas do mundo, em vez de estar com os olhos fitos no alvo que é nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, meu irmão e minha irmã, qual é o teu referencial? Qual é o seu referencial? A Bíblia nos autoriza, nos dá autoridade para afirmar que o referencial do cristão é Jesus. Então é para Ele que nós devemos olhar, e não para as coisas deste mundo. Nada de olhar para outras direções. Jesus é o nosso foco. Jesus é o nosso alvo. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas têm olhado para os homens, têm olhado para os bispos, para os apóstolos, para os pastores, em vez de olhar para Jesus. E esse olhar, a Bíblia é muito enfática, tem que ser firme. Veja Isaías 45, 22. Olhai para mim, sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O salmista tinha esse olhar para Deus. No Salmo 123, 2 e em vários outros salmos, no 123, versículo 2, ele diz: a ti que habitas no céu, eleva os meus olhos. Então, meus irmãos, versículo 3: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossas almas. Então, a primeira atitude que aquele que é liberto por Cristo e está correndo a carreira cristã deve ter é desembaraçar-se dos pecados, lançar os pecados de lado. A segunda atitude é olhar firmemente para Jesus. A terceira atitude é considerar isso atentamente. O que significa considerar? Aqui, significa refletir sobre isso. Significa pensar, inclusive pensar no sofrimento de Jesus, por causa dos nossos pecados. Considerai, pois, aquilo que Cristo suportou por causa de nós. O apóstolo Paulo aqui amplia sua exortação e faz uma comparação
de Cristo conosco. Afinal de contas, Cristo é Filho de Deus e nós somos filhos de Deus. A quem nós devemos adoração voluntária. Devemos adorar a Deus voluntariamente, de todo o coração. Devemos nos submeter às árduas lutas do reino de Deus. Meus irmãos, há uma pergunta que eu sei que 99% nessa resposta serão desconsiderados cristãos. Desconsiderados cristãos. A pergunta é: quem dentre vós ousaria esquivar-se de enfrentar o mesmo que Cristo enfrentou? Nós merecemos enfrentar. Nós merecemos o mesmo. Ele não merecia, não. Nós merecemos o mesmo castigo que ele enfrentou. Só esse pensamento colocado nas nossas mentes, eu acho, com certeza seriam suficientes para nós enfrentarmos o diabo e vencermos as suas tentações. Só esse pensamento deveria ser suficiente para vencermos todas as tentações. Ao descobrirmos que nós não precisamos enfrentar, que Cristo, se fazendo nosso companheiro mó, ele enfrentou por nós, que ele, encontrando-se em posição muito mais elevada que nós, ele é Deus, desceu ao nosso nível para se tornar o nosso exemplo maior, com o objetivo de se tornar o nosso exemplo maior. O que o apóstolo escreve aqui é no sentido de avivar a nossa memória. O que ele escreve aqui é no sentido de relembrarmos todo o sofrimento de Cristo. E relembrar que ele não desistiu. Ele foi até o fim. Por que você sente vontade de desistir com qualquer coisa? Nós estamos na pista, vamos correr, meus irmãos, a carreira que nos está proposta para alcançar o prêmio. Assim devemos agir, meus irmãos, pensando no que Cristo fez por nós. E se nós, de fato, formos considerar cada momento que Cristo fez por nós, nenhuma luta deste mundo vai nos fazer desistir. Nós vamos prosseguir para o alvo. E como diz a palavra de Deus, seremos preciosíssimos. Pedras preciosas como ouro, como diamante, que quanto mais fogo, mais forte e preciosos ficam. Quanto mais sofrimento, mais forte e preciosos ficam. Então, meus irmãos, o que a guerra faz com os soldados que participam dela? Naturalmente, você deve ter visto muitos filmes de ex-soldados que foram para
a Guerra do Vietnã, foi produzido muitos filmes, e normalmente eles saem vitoriosos apesar das circunstâncias. As guerras fazem os soldados mais treinados, por isso mais corajosos. Então vamos lutar, meus irmãos. Nós estamos numa guerra contra Satanás, contra o mundo, uma guerra que nós venceremos. Nós temos certeza da vitória. Então vamos lutar. Porque cada dia que nós lutarmos, nós vamos nos tornar mais corajosos. E muito mais bem treinados. Infelizmente, nessa carreira, nessa corrida da carreira cristã, muitos começam. Ao longo da história da Bíblia, muitos começam e poucos terminam. Que nós estejamos naqueles que são os poucos. E vamos, meus irmãos, vibrar com as coisas de Deus, com a igreja. Não vamos estar na frente da igreja até a hora do culto começar, e na hora que o culto começa a gente vai para casa, como se a nossa casa fosse mais importante do que a igreja. Então, meus irmãos, muitos começam, poucos prosseguem, alguns terminam a jornada. Alguns, pela graça de Deus, sobem o pódio. E pela graça de Deus recebem o prêmio. É assim que nós devemos correr a carreira cristã, para receber o prêmio. Mas para isso nós devemos correr olhando firmemente para a pessoa de Jesus Cristo. Só assim nós podemos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé. Segundo Timóteo 4, 7 e 8, o apóstolo Paulo, nos últimos dias da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E que gostaria que Ele viesse agora. É no nome dEle que nós acabamos de entregar essa mensagem que é de Deus, puramente Bíblia, hoje e sempre. Amém.